Muito boa noite a todos. Eu estou aqui no Parque Vicentina Aranha para levar ele até aí na sua casa. E hoje nós temos um diálogo de um projeto muito bacana que a gente aprecia muito, que já acontece há muito tempo, realizado pela APM, Associação Paulista de Medicina. Eu estou falando do Cine Debate. A gente tem aqui convidados da APM, integrantes da própria associação, para poder dialogar um pouco sobre o filme A Onda. É um filme alemão muito interessante e muito inerente aos tempos atuais que vivemos. É um filme que vale muito a pena você assistir e se você assistiu, assista esse diálogo para poder discutir e refletir alguns aspectos deles com a gente. Eu não posso deixar de dizer que a Mostra Vicentina na sua casa tem patrocínio do IOV, Instituto de Oncologia do Vale, do Plano Santa Casa Saúde, da NIP-BR, da Latequer, do CEIM Medicina Diagnóstica, da Orthoservice e da Bioforma Farmácia. Todas as atividades da Mostra Vicentina na sua casa são realizadas pela AFAC, entidade gestora do Parque Vicentina Aranha, e da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Então, um bom Cine Debate para vocês. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Bom é ter um plano de saúde. Melhor é ter um plano completo que funciona quando você precisa. Santa Casa Saúde tem a melhor rede credenciada, clínicas próprias, vários hospitais para atender você com mais conforto e qualidade médica. E o melhor é que você vai marcar suas consultas e exames pelo aplicativo direto no celular ou no site planosantacasasaúde.com. Melhor é ter um plano que funciona quando você precisa. Procure uma corretora credenciada. Olá, pessoal. Meu nome é Roberto Chueri. Eu sou médico representando a diretoria cultural da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos. E a gente, então, nesse programa Vicentina em Casa, e pela Vicentina e pela Associação Paulista de Medicina, é o nosso Cine Debate, que é um programa que a gente faz também há anos, muitos anos, capitaneado pelo João Manuel, e agora eu que estou encabeçando. Então, nesse filme de hoje, nós vamos discutir A Onda, né? Um negócio super, super atual. Quem teve a oportunidade de ver deve ter adorado. É uma delícia discutir a respeito do filme. Os nossos convidados, Davi Souza Lima, psiquiatra, o João Manuel, médico clínico, o Masayuki Yamamoto, cineasta, e o Fabrício Correia, que de Caçapava,
da Secretário de Cultura. Da Cultura. Tá ótimo. E da MEON, né? Portugal. Bom, pessoal, eu acho que a gente começa discutindo, vamos começar com o João, e daí a gente vai começando, vamos ver como é que vai rolar a dinâmica, mas eu tenho certeza que o debate vai ser lindo, porque o filme é lindo, tá bom? Então vamos lá, João, fique à vontade. Bom, olá a todos, é um prazer estar de volta a esse espaço aqui, né? Esse filme A Onda, né, eu já tinha visto numa versão anterior, da década de 70, me parece, né? E essa versão alemã é muito interessante, até porque é um filme que se propõe a falar sobre a autocracia, uma Alemanha que viveu, né, um período autocrático, que foi os anos do Terceiro Reich. Realmente é um experimento muito interessante. E o filme gira em torno de uma experiência que um professor, né, realiza, né? Ele pergunta aos seus alunos se é possível que uma ditadura totalitária ainda ocorra hoje e ocorra durante uma democracia. Essa é a pergunta. Todos dizem que não é possível. Então, o professor Rainer Wagner, o que é que ele faz? Ele propõe, então, um experimento de vivenciar, né, um movimento autocrático mesmo, né? E à medida que as coisas vão acontecendo, os personagens vão realmente se mutando. Eu li sobre esse filme algumas coisas, né? E uma delas dizia que os próprios atores, em alguns momentos, eles se viram envolvidos por uma energia realmente diferente, né? Há um momento no filme que o professor propõe que todos marchem dentro da sala de aula, a ponto dos alunos da sala de baixo reclamarem. E um dos atores comentou depois que, nesse momento, realmente houve uma liga, uma energia unindo bastante todos eles, né? Enfim, há um momento, antes desse experimento começar, que esse professor, na realidade, ele foi meio pego de surpresa, porque era um professor que gosta de rock, ele queria dar uma aula sobre, né, totalmente sobre anarquia, ele queria dar uma aula sobre anarquia, mas aí um outro professor mais antigo disse que não, ele acabou meio que tendo que entrar numa festa que não era dele, né? E há um momento, antes desse experimento começar, que dois alunos conversam. E um deles pergunta assim, afinal, contra o que nós nos rebelamos hoje em dia? Nada significa mais nada, né? Nós só queremos nos divertir. O que falta para a nossa geração é um objetivo comum para nos unir. Olha em volta, o nome mais pesquisado da internet é o de Paris Hilton. Então, esse tema continua atual, né? Às vezes a gente vê a nossa juventude perdida, né? E o que aconteceu nesse experimento, que espelha o que aconteceu na Alemanha nazista, é exatamente isso, né? Pessoas em busca de objetivo, de um sentido para a vida, mobilizados pela miséria, pelo desemprego, pela desesperança, e de repente aparece alguém, né? Um condutor, né? A palavra Führer em alemão significa isso. No filme aqui, quem... O João está com um pequeno delay. E João, acho que você está com um problema de conexão. Acho que... João, acho que a gente faz assim. A gente para um pouco, João. João saiu. Então, Davi, acho que você assume um pouco e a gente depois acaba depois coloca o João de novo. Eu achei muito interessante o filme, né? Alguns conceitos a gente pode levantar e discutir aqui, né? Eu acho que um conceito importante é a questão do imponderável e da falta de controle que nós temos em relação à nossa vida no geral, né?
que a gente tem o costume, né, de achar que a gente controla as coisas e que a gente sabe o que vai acontecer daqui 5, 10 minutos, daqui 15 minutos, e na realidade a gente não sabe o que vai acontecer em momento algum. A gente lida com probabilidades, mas o que realmente vai acontecer a gente não sabe. E esse filme mostra de uma maneira muito nítida isso daí, porque num determinado, a onda vai crescendo de uma certa maneira, e o professor que achava que estava com um certo domínio, que estava controlando a situação, percebe-se que ele não estava controlando nada e sai totalmente da esfera desse teórico controle dele. Outra questão que eu acho que é muito interessante, né, em relação a esse filme, é a questão do profissional e do pessoal, porque tem um momento onde ele, professor, é casado com uma professora também da mesma escola, e eles tinham um relacionamento relativamente muito bom, assim, como casal. Só que num determinado momento, a professora, né, que é a esposa dele, começa a questionar uma série de condutas que ele está tendo em relação à sala, e ele não aceita, porque ele já tinha entrado na onda, ele já estava, né, de certa maneira, com essa visão enviesada, e ele perde-se totalmente, e o profissional e a onda, de certa maneira, engole ele, né, metaforicamente, e ele acaba até, de certa maneira, rompendo com a esposa, a ponto da esposa sair da casa. Né? Tem um momento, não sei se vocês lembram do filme, mas ela sai da casa porque houve um atrito ali nesse aspecto, porque a esposa não estava concordando de como as coisas estavam caminhando. Outro aspecto que eu achei bastante interessante no filme foi a questão, assim, de que nós, seres humanos, nós somos seres sociais, sociáveis, e a gente quer, no fundo, estar com as pessoas. E, no fundo, a gente quer fazer parte de um grupo. Então, nessa dinâmica, forma-se um grupo, e o grupo começa a criar um caminho e trilhar uma certa direção. Claro que perde-se, né, o caminho que teoricamente seria o caminho do bem aí, né? E aí fica essa questão de que as pessoas acabam tendo um comportamento em grupo que muitas vezes é extremamente diferente quando você tem uma posição pessoal. Quando você está dentro de um grupo, você acaba se inserindo e, às vezes, tomando decisões que talvez, pessoalmente, você não tomaria. Que aquele grupo, de alguma maneira, exerce uma pressão dentro do seu mundo mental, do seu psiquismo, e que você acaba entrando e sendo levado a tomar determinadas atitudes que talvez numa reflexão de uma maneira sozinha você não seguiria nesse caminho. Isso mostra de uma maneira bem clara, né, que o grupo leva a um determinado comportamento. E outro aspecto que eu achei bastante interessante é esse aspecto, assim, que é uma experiência com adolescentes, né? Então, os adolescentes, teoricamente, eles não estão com a personalidade totalmente formada. Então, teoricamente, são pessoas mais manipuláveis, mais vulneráveis nesse aspecto. Então, a questão ali se criou de uma certa maneira e ficou muito forte, a ponto de, no final do filme, né, ocorre uma tragédia, né? Um dos alunos acaba se suicidando na frente de todo mundo. Além disso, ele dá um tiro num colega que era um amigo dele, para a gente perceber como o mundo mental e como as questões psíquicas aí se formou uma nuvem realmente, né? Se formou ali uma neblina onde as pessoas não estavam percebendo o que realmente estava acontecendo, a ponto de se chegar a essa tragédia no final. Era mais ou menos isso. Eu acho que assim, a gente pode ir debatendo aí no decorrer da live, mas os pontos principais que eu queria colocar era nesse sentido. Ok. Vamos lá, Fabrício? Eu não sei se o João Manuel queria retornar. João Manuel, é verdade. Eu concluo no final. Vamos ouvir os nossos colegas aí, por favor. Não, em verdade, entrando por essa linha de análise do conteúdo do filme, né, sem a condição técnica e cinematográfica, eu acho que é possível explorar a onda a partir de diversos aspectos, né? E é importante revisitar esse filme em pleno 2020, né, nesse momento de pandemia que nós vivemos,
onde os poderes constituídos acabam tendo um pouco mais de poder do que o poder de fato conferido pelo direito, no caso especificamente do Brasil, pelo direito outorgado pelo voto, né? Eu acho que o primeiro ponto dessa análise o filme, ele nos mostra como funciona a formação de um regime autoritário, de uma forma muito didática até, né? O filme é baseado numa história real, que foi um experimento que o João já colocou aqui, realizado no final da década de 60, e fica nítido, né, que no enredo, como esses regimes autoritários e a manipulação das massas pode ser feito a qualquer tempo e de maneira gradual, né, às vezes de forma quase imperceptível. E se a gente analisar cartesianamente, né, as ações incorporadas pelo cineasta na administração do enredo, do roteiro, né, nós vemos que, em prol da unidade do grupo, as questões são tratadas de forma natural, né, no início. E, com o tempo, elas tornam essas grandes proporções e até essas erupções completamente fora do domínio mesmo, que o doutor Davi até colocou aqui. E mesmo uma sociedade que se considera democrática, ela não está imune ao crescimento do fascismo, como apresentado no filme, né? Que acaba sendo muito sedutor, né? E eu acho que a mensagem do filme é justamente essa, né? Eu tenho convicção, como historiador, que regimes como o nazismo nunca irão surgir na sua totalidade, mas os elementos que às vezes são considerados inofensivos podem, em conjunto, devastar uma sociedade por meio desse estímulo à autocracia, né? Uma outra nuance que eu acho importante a gente conversar, e que está muito presente hoje, é a descrença no futuro da nossa juventude, né, doutor Roberto? O filme, ele demonstra claramente essa questão que a juventude acaba não se identificando com a política, né, e que nesse momento do Brasil, você tem até uma participação maior da juventude, mas uma compreensão equivocada do papel da liderança política e da ação política, né, da gestão política, né? A gente até tem o envolvimento da juventude em algumas esferas de poder, mas é nítida a descrença da juventude com a classe política e com as alternativas que a democracia propõe para que se estabeleçam governos, né? E o filme, ele deixa muito claro que a imagem de liderança que os educandos, né, que os alunos constroem em relação ao professor, dessa legitimação, vamos dizer, indireta de poder, né, ela seduz, principalmente, e o João colocou isso depois a gente vai falar sobre um personagem específico do filme, mas o João disse, de uma certa forma, que especificamente no fascismo ou na autocracia, as pessoas que são descrentes e que têm poucas, que acreditam muito pouco no futuro, elas acabam se associando mais nitidamente a essa liderança de poder, né? E o Brasil, hoje, ele está distante da classe política. É importante a gente estabelecer essa dicotomia que nós estamos vivendo hoje, né, em relação ao governo instituído pelo voto democrático do presidente Bolsonaro e as rupturas ideológicas que ele propõe, né? Ele não é um líder que, de uma certa forma, prega uma autocracia. Eu não vejo dessa maneira, mas de forma desvinculada ou maquinada para um domínio absoluto, ele reforça essas ideias, né? E o que eu vejo muito presente na degradação social, em qualquer que seja o país
ou o regime de governo, é nós radicalizarmos a ponto de instituirmos discursos de ódio como retórica dos agentes que representam a população, né? E os discursos de ódio, eles ganham muita força. A gente está vivendo, nesse momento, isso. Né? E o filme, ele acaba trazendo todas essas nuances para que a gente, né, analise que, de todos os males, né, talvez a indiferença seja, no silêncio, o maior de todos os gritos, né? E eu falei que eu ia falar determinadamente sobre um personagem, João, que você até disse, né, que o fanatismo de quem não tem onde se apoiar acaba sendo, de uma certa forma, não justificado, né, mas compreendido de uma melhor forma, e eu me lembro do personagem do Tim, né, o adolescente que, por viver numa família que lhe dava pouco valor, e a solidão que ele sentia, o vazio que ele sentia, e os ataques constantes de bullying, né, acabou que por meio das medidas autocráticas dentro da sala que estavam estabelecidas, chamando e falando mais forte ao coração dele, né? Eu acho que mais do que representação da figura do fanático político, esse personagem especificamente, ele também traz outros fanatismos, né, na sua performance, né, que existem hoje na sociedade, como o fanatismo religioso, né, e até desses seguidores fiéis e quase absolutos do comandante em chefe, seja dos Estados Unidos ou do Brasil. Então, eu acho um filme bastante atual, um filme necessário e que cumpre a sua função, porque o cinema não é só entretenimento, né? O cinema, ele é uma ponte para a reflexão da contemporaneidade, do passado, para pontes convergentes para o futuro, né? E só finalizando essa primeira intervenção, acho que eu já falei demais, né? O entendimento e a aceitação das individualidades são fundamentais para nos fortalecermos, né? Eu digo sempre que o ideal que nos une tem que ser sempre maior do que as diferenças que nos separam. E eu vejo também, de uma forma indireta, que a arte, como ela é livre, na sua raiz, ela promove essa diversidade que a gente precisa. E ela torna-se uma das armas mais importantes na luta contra qualquer tipo de discurso de ódio, fanatismo, ou seja, a arte é fundamental, e nesse tempo de pandemia, por conta da impossibilidade de nós nos reunirmos e celebrarmos o nosso relacionamento, não só com a sociedade, mas com o que nos atrai, no sentido das nuances comportamentais da arte, facilitam ainda mais a instituição de regimes, que eu digo que a autocracia, ela não está ligada diretamente ao exercício do regime, né? Porque ela também pode ser vista em ditaduras, né, em monarquias absolutistas, mas é da forma da personificação do governante para o exercício do poder. Então, eu sempre defendo a pluralidade, a diversidade e a democracia. Por mais defeitos que a democracia tenha, ela é sempre o único caminho. Ok, obrigado. Legal, muito interessante, reflexão, muita coisa para a gente pensar. Mas saiu o quê? Vamos lá, Marcelo. Doutor, estou vendo, olhando o tempo aqui, vou tentar ser mais sucinto também, né? Antes de mais nada, é um grande prazer estar aqui, mais uma vez, do Vicentino Aranha, né? Um prazer estar com esse corpo aqui enorme, mais uma vez, depois do Fabrício. O que resta, né? Vamos lá. Eu acho que quando o Fabrício comentou, o João e o doutor Davi falaram o filme necessário, né? O que é um filme necessário, né? É um filme que
que ele nos traz, eu não vou começar a discutir fotografia, eu acho que direção de arte, nesse momento, o que está mais forte desse filme é a ideia, não é a ideia, é de como é fácil a gente perder o nosso eu, né, em prol de um coletivo, em prol como diz, de algo que é muito sedutor, e pegando onde começa. E foi ótimo, onde começa a primeira aula do professor, né? Vamos lá, como que começa? Como é que começa? Pessoal, precisa de uma figura forte, precisa de não sei o que lá, precisa ter uma ideia, uma ideologia. Não, a primeira coisa que precisa ter é uma insatisfação. E a gente viu, estamos vendo os movimentos que estão acontecendo, e vamos lá, tanto pela esquerda ou pela direita, né? Não vou definir, não existe vilão e não existe mocinho aqui. O mais interessante é em que as últimas eleições, as que passaram, se mostraram exatamente um clima de insatisfação. Quando o Fabrício falou perfeitamente, não é só no Brasil, as pessoas não estão acreditando nos políticos, então vou votar em alguém que não é político. E votamos exatamente, acreditamos em alguém que não era um político, porque essa pessoa ela vai quebrar todos, ela vai trazer coisas novas para a gente, ela vai revigorar, né? E o que a gente descobre? Que, na verdade, não existe essa pessoa. Né? Não existe esse professor que ficou empoderado, né? Ele se transformou no grande líder desse movimento, e ele ficou seduzido, exatamente, o poder seduz. A gente imagina, quando você está num momento, por exemplo, eu me vejo às vezes voltando quando eu comecei a dirigir espetáculos teatrais, que eu trabalhava com grupos grandes, e de repente você vê as pessoas te ouvindo, absorvendo e acreditando em você, ou seja, você tem uma responsabilidade enorme, porque essas pessoas estão acreditando em você, então você tem, meu Deus, se eu falar uma coisa errada, se de repente a pessoa entender alguma coisa errada, então a gente tem uma responsabilidade muito grande, e hoje está muito fácil de se soltar ideias, ideais e crenças, porque nós estamos sedentos, né, o ser humano está sedento de seguir, como o doutor Davi falou, fazer parte de algum grupo, né? E hoje eu me sinto, assim, totalmente alienado, eu não faço parte desses grupos. Como é que eu faço agora? Eu tenho que sentir, então eu procuro alguém com quem eu possa me identificar, com quem eu possa, assim, me abrir e sentir, agora sou eu mesmo, então vamos quebrar isso daqui, vamos derrubar o sistema. E a gente vê como é fácil, né? E o filme, apesar de pegar um experimento que aconteceu em 1967, em Palo Alto, na Califórnia, Estados Unidos, né? E o professor se chama até Ron Jones, e interessante que ele apareceu na premiere, na estreia dessa nova versão do remake, ele foi lá, né, esse professor, né? O que será? Eu queria poder conversar com ele, como foi sentir na pele essa sensação real, né? Na verdade, não é um filme ali, foi real, né? E de como a gente enxerga nesse momento, não estou falando só do Brasil, acho que estamos falando do momento mundial, nós estamos vivendo esses lugares, isso está na Hungria, isso está na Rússia, isso está em vários lugares, né? A gente enxerga, e chega na vamos lá, Venezuela, a gente enxerga o que grandes líderes carismáticos que parecem que tem, quando não é um poder, não sei se a palavra não é do Dr. Davi, depois me corrija, não é entorpecidos, mas assim, eu acho que existe uma, como é que é, não sei se é uma dose tão gigante de endorfina, o que acontece, que as mentes, elas sublimam determinadas coisas, né? Quando o professor, e é interessante no momento alto em que ele chega, vamos pegar o traidor, esse traidor, exatamente, o que nós vamos fazer com ele? E as pessoas começam a sugerir, né? Um momento interessante que a gente enxerga esse linchamento acontecendo todo dia, toda hora, só que não físico, é através de um teclado, eu consigo fazer exatamente isso, eu acabo com uma pessoa, eu destruo uma reputação, eu destruo uma vida através dessas palavras, né? Eu destilo, eu descarrego tudo que tenho dentro, né? E não sei se é exatamente, se é a mais da dose que está ali, mas a gente faz isso, né? Eu vi, quando eu estava comentando um pouco antes de começar a live, que às vezes, a notícia não me é tão importante, né? É assim, eu leio a notícia, mas de repente eu começo a ler os comentários, e nos comentários tem uma guerra sendo travada aqui,
Uma guerra é que exatamente ninguém tem razão e ninguém tem argumento. O único argumento é eu estou certo e você está errado. Mas ninguém diz por que eu estou certo ou por que eu estou errado. É simplesmente você está errado. Você é meu inimigo. Simplesmente você está contra mim. Né? Não tem uma argumentação. Né? Ou você é verde ou você é amarelo. Não existe nenhum tom, entretom nisso. Não existe uma discussão. Então, o inimigo, e é isso que esses regimes têm, sempre tem que ter um inimigo. Sempre tem um inimigo, não é isso? Né? Porque existe um complô, porque existe isso, porque os inimigos daquele lado ou deste lado estão aqui trabalhando para destruir a nossa nação, ou o nosso grupo, ou qualquer um. Né? E esse medo também reúne as pessoas, né? Reúne, vamos ver agora, temos as eleições acontecendo, e por outro lado, eu fiquei surpreso que, de repente, o antipolítico não venceu. Fiquei, de certa forma, teve um momento de um respiro, né? Assim, de uma certa forma, mas por outro lado, o status quo também continuou, e também me deixou preocupado da mesma maneira. Então, a gente fica pensando, é a cobra que morde o próprio rabo, né? Vivemos em ciclos, né? Em ciclos, caindo do fogo, saindo do fogo para entrar na frigideira, basicamente, né? E no momento que estamos com uma pandemia mundial, que é real, né? Embora exatamente nós temos uma crença de que existem muitas pessoas que acreditam que a pandemia é uma invenção da mídia. Né? Nós temos isso. Né? E quando fala grupos, né? Nós temos grupos, e esses grupos se reúnem, e esses grupos não escutam mais nada a não ser aquilo que é alimentado pelo próprio grupo. Quando o doutor Roberto falou, quando no perigo das redes, até né, falado ali que uma vez que você lê uma determinada notícia, leu a segunda, pronto, vão te mandar só essas notícias, ou seja, você vai se alimentando desse, é isso mesmo, eu concordo comigo mesmo, né, e vai se formando esses guetos, né, de lado, de cá e lá, só que não tem o que a gente fala, tese e antítese, não existe, cada um só tem sua tese, não existe o contraponto. E é isso que não existe síntese, exatamente, parece uma brincadeira de português, mas é isso, né? Não existe síntese, porque só existem teses. Ninguém, né, não existe nenhum problema, nenhum defeito naquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito é a minha perfeição, e se você não estiver moldado à minha imagem e semelhança, você não faz parte, você não está. Né? E estamos falando isso dentro de famílias, né? Isso já faz há pouco tempo, mas algum que a gente viu famílias que se separaram através do Facebook porque tinham pais, filhos, irmãos, tinham posicionamentos diferentes. Isso foi o suficiente para deixar uma família longe da outra por causa desse ideal. Não sei o que dizer aqui, né? Então, a gente, assistindo ao filme, parece que nós estamos vendo aqui, ó, isso é o Brasil. Isso está, esse é outro que país, isso é a minha família, isso daqui é meu primo, desse jeito, coitado, não tinha nada, agora ele está apoiado ali, fica vestindo com a bandeira, saindo com a bandeira aqui abraçado. E a frase final, eu acho que uma das últimas frases ditas pelo filme, e se não foi a última, Fabrício, você que me corrija, que é, a onda era tudo para mim, e tal, né, e vai, o menino, quando ele atira, parece que não tem mais diálogo nenhum. Acabou, exatamente, acabou. E aí, a ação, só a expressão no rosto dos atores, né, demonstrando, e aí vai fechando no professor, demonstrando o professor num momento não acreditando naquilo, como chegou aquilo. E aí que fala, controle, né? Eu acho que tem o controle, né? E não existe o controle. Principalmente quando você tem um coletivo dessa forma, como uma energia desse jeito, e gente que, às vezes, exatamente está lá mais fragilizado, ou então, no momento, se identifica de tal forma que não consegue enxergar uma outra coisa, né? E aí, é o meu grande medo, e aí eu vou jogar para vocês, então, a arte está aqui, o filme está aí para nos mostrar, para nos fazer refletir, né? Eu fico vendo aqui, né? E nós?
e o mundo, né? Agora, você fez uma afirmativa, né, principalmente se nós analisarmos a questão da condução cinematográfica, né, e o fim do diálogo, né, a interrupção da vida, né, como grito maior, né, como o que acontece, me trouxe até à memória um psicanalista e etnólogo, se eu não me engano, ele é húngaro ou francês, que é o Devereux, que ele dizia que nós só podemos ser considerados iguais porque somos diferentes, né? E ele sempre pregava um mundo que conhece a diferença e respeita aqueles que são agentes de culturas e identidades que não são as nossas, né? Porque não há cultura e identidade melhor ou pior, né? Mas, infelizmente, essas questões, elas são correntes e elas retornam. Me parece que, como eu posso dizer, a autocracia ou o poder absolutamente voltado para o exercício do poder e a autoafirmação, ele fica de olho, esperando qualquer brecha para se instalar, né? E é uma luta constante, né? Essa questão da onda, né? E o filme, e a gente usa muito essa expressão no jornalismo, né? A onda esquerdista, a onda direitista, a onda Bolsonaro, né? É tão difícil a gente arguir de forma clara que a noção da dignidade, né, é complexa, porque se alguém incorpora os valores de qualquer sociedade, né, de qualquer lugar, se tem a noção que essa identidade foi construída pouco a pouco e numa conjunção coletiva, né? Então, o poder absoluto, e de forma absoluta para o poder, não dá certo. Enfim, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, Chueri. Eu tive, 10 minutos. Ainda estamos tranquilos, pode, tá tranquilo. Eu fiquei fora do ar naquele momento e eu queria só concluir aqui alguma coisa. Temos alguns minutos ainda? 15 minutos, ok. Temos ainda 15 minutos, tranquilo. Eu queria chamar a atenção para dois aspectos no filme. Primeiro, é o fato de que nem todos se deixaram engolfar pela onda. Nós temos ali, né, destacados exemplos. Aquelas duas meninas, por exemplo, né, que se rebelaram, não aceitaram. Tem um momento que está tendo uma competição na piscina e elas têm a entrada barrada ao local, mas elas dão a volta, entram e começam a jogar uns panfletos, né? Isso representando que mesmo no momento desse, né, em que a onda pega a maioria, por sorte, né, talvez da civilização, não sei, sempre tem pessoas que se contrapõem. É lógico que diante da força da maioria, às vezes fica difícil, elas ficam clamando no deserto, né? Mas tem essas duas meninas que não vestiam a camisa, literalmente, do grupo, que era a camisa branca, né, que se afastaram do grupo e se posicionavam contrários. Então, essas duas figuras são interessantes. E teve um outro, que é um rapaz, que é até o namorado de uma delas, que ele pouco a pouco vai sendo envolvido pela onda, mas depois ele começa a refletir e já no final do filme ele vai à casa do professor e diz, poxa, cara, a coisa saiu do controle, né? É esse que é tido depois como traidor, né? Então, Isso aí, se você só fazer complementando, esse personagem chama-se Marco, e ele namorava com aquela menina, como é que é o nome dela? Que ela chama... aquela menina que se veste de vermelho. E o ponto acho que ela chamava onde ele realmente ele estava totalmente envolvido, realmente, dentro da onda, a namorada dele não estava muito questionadora, né? O ponto onde quebra esse conceito é quando ele briga com ela e ele dá um soco na cara dela e sangra o nariz dela, não sei se você lembra. Aí mostra também uma dinâmica que, às vezes, assim, a questão do corpo, né, e da mente
mas essa dinâmica de quando é algo palpável, então ele viu ali que ele agrediu a namorada, que saiu sangue do nariz dela, e ele percebe que o corpo dela está machucado. Ali parece que dá um estalo nele, que ele fala, não, eu passei do limite, não dá mais para seguir. A partir daquele momento, a dinâmica em relação à onda, para ele, muda. E ele começa a ir no caminho de tentar resgatar a namorada e tentar sair da onda. Deixa eu ler para vocês. A pergunta que eu queria fazer ainda, Chori, só para complementar aqui. A pergunta que eu queria fazer a vocês aí é o seguinte. No final, né, o professor é conduzido, ele é preso, né, ele está indo provavelmente para a delegacia, e é evidente que um processo vai ser iniciado ali, ele vai ser julgado. Então, a pergunta que eu queria fazer a vocês é a seguinte: se vocês fossem membros do júri, né, e acompanhando que ele não tinha um perfil autocrata, ao contrário, ele tinha se preparado para dar uma palestra sobre anarquismo, né, ele gostava de rock, um cara que morava numa barcaça no Rio, né, enfim, era um cara bem desprendido, e, de repente, em nenhum momento ele teve essa intenção, tanto é que, pouco antes da tragédia do menino que se mata, né, ele tenta encerrar a situação. Disse, isso acaba aqui agora, acabou. Mas, como muito bem disse o Davi, a pessoa pensa que controla e não controla, aquele indivíduo saiu do controle, e ele teve um ato de revelia. Então, eu queria saber assim, se vocês fossem membros do júri, de que maneira vocês julgariam esse professor, entendeu? Culpado, inocente, pela morte, enfim, como é que vocês veem? O inferno está cheio de gente bem intencionada. Acho que é isso, a grande grau. Ele provocou, ele perdeu o controle, ele não sabia. Em suma, culpado. Eu acho que ele, assim, do ponto de vista jurídico, você tem 3 classificações. A pessoa pode ser imputável, semi-imputável e inimputável. A pessoa que é imputável é a pessoa que comete um crime e ela tem a capacidade de entender o que está fazendo e a capacidade de se autodeterminar. A pessoa semi-imputável, ela tem a capacidade de entender o que está fazendo, mas não tem a capacidade de se autodeterminar. E o semi-imputável, o inimputável, ele não entende o que se está fazendo e não tem a capacidade de se autodeterminar. Eu julgaria esse professor como um semi-imputável. Ele tem a capacidade de entender o que estava fazendo, mas ele perdeu a capacidade de se autodeterminar e de determinar o que o grupo ia fazer. Então, ele tem uma culpa no cartório, sim. Uma coisa que eu queria ler para vocês, que eu dei uma olhada, é assim, certas ideias, certos sentimentos aparecem ou se transformam em atos, apenas nos indivíduos em massa. Isso aí quem escreveu foi um cara chamado Le Bon, a ideia citado por Freud. A ideia é assim, o cara, quando ele entrou nessa história, ele perdeu a individualidade, né? Perdeu o eu, que nem o Fabrício falou, né? Ele fala assim, qualquer que seja os indivíduos que compõem uma massa, sejam semelhantes ou dessemelhantes, o seu tipo de vida, suas ocupações, seu caráter, sua inteligência, o simples fato de terem se transformado em massa torna os possuidores de uma espécie de uma alma coletiva. E ela os faz sentir, pensar e agir de uma forma bem diferente do que cada um sentiria, pensaria e agiria isoladamente. Então, a verdade é que não é que é mente fraca, não é porque são adolescentes. Assim, a gente precisa de um pai, a gente precisa de uma raio de uma... E aí, o cara que está lá em cima, o cara que democraticamente, entre aspas, foi eleito ali e tal, esse sujeito, ele acaba, que nem vocês falaram, todos vocês falaram, ele acaba se alçando um papel muito estranho. Então, assim, nesse texto aí, o Freud, o que ele fala é da igreja, né, onde Jesus ama os seus filhos, ou no exército, onde o general ama todos os seus soldados, né? E a importância desses caras, sejam os fiéis, sejam os soldados, a importância deles serem amados, deles se sentirem parte daquele grupo. E esses grupos, por exemplo, exército e igreja, são grupos absolutamente necessários, são grupos socialmente bem estabelecidos,
você não imagina que daqui a 1 ano ou 2 a igreja ou o exército vai acabar. Não, eles são quase que eternos, ao contrário desses líderes que são mais fugazes e que vão se aproveitando e vão se inflando, e aí mora o perigo, né? Então, de alguma forma, a gente viu aí, e o que eu pensei também, que é muito interessante, que nós estamos, que nem também vários falaram, dos algoritmos, dessa história toda de como, Marcelo que fala, de como a gente está sendo reforçado nas nossas crenças, reforçado nas nossas crenças, esquecendo de, né, Marcelo, esquecendo de ver o outro lado, né? E isso, cara, isso é fatal, né? Então a gente faz parte de um grupo e só esse grupo, e aí a gente não é mais do que vítima de fake news, a gente adora fake news, a gente quase que quer passar adiante a fake news, e agora... Então nós estamos, essa reflexão que provoca o filme é uma reflexão muito atual mesmo, né? Nós estamos sujeitos para burro a fazermos parte da onda, né? Estamos todos num baita de um perigo. Com certeza. Há um momento que o Massaí falou sobre o rapaz que coloca o revólver na boca e se mata no final, que eu me lembrei de um outro filme chamado A Queda, que mostra os momentos finais do nazismo. Então, é interessante porque isso aconteceu de fato, né? Quando saiu a informação de que o Hitler tinha morrido, não estava mais, as pessoas simplesmente se matavam. Elas não tinham condições, né, de se imaginar como poderiam continuar vivas sem fora daquele regime. E eu acho que a expressão maior disso vem através da esposa dele, que chegaram ao ponto de envenenar as crianças. Eles tinham, acho que, 4 ou 5 filhos pequenos. Eles simplesmente não imaginaram como seria o mundo que aquelas crianças viveriam fora daquele regime. Então, eles a mataram. Então, como foi dito aí também pelo Davi, a pessoa acaba sendo engolfada de tal maneira que ela não vê saída. O garoto que se mata no final, ele não viu saída. Aquilo era a vida dele. Fora daquilo, não há saída. Ou seja, nós temos sempre anjos e demônios dentro da gente, e quem vai prevalecer é aquele que a gente alimentar. Agora, essa colocação, né, da atemporalidade do filme, né, nós estamos falando de um filme de 2008, de um experimento de 1967, e da proximidade com o momento que a gente está vivendo, né? E nós não estamos dizendo que esse momento é pior ou melhor, ou que nós já não passamos por uma situação dessa natureza no Brasil, né? Mas é extremamente atual, né? Você imagine que numa situação hipotética o Supremo Tribunal Federal fosse dissolvido, o Legislativo interrompido e o presidente se mantenha, né? Essa autocracia, que muitas vezes flerta com o desejo do país por conta da fragilização da classe política, ele dura muito pouco no imaginário popular, aqui no Brasil, por exemplo, né? A gente vê que o líder, o comandante-em-chefe da nação, que foi praticamente ungido em 2018, agora em 2020 não repetiu o seu grau de envolvimento e sedução para o momento das eleições municipais, né, o que é muito bom. Então, ao mesmo tempo em que a população brasileira, talvez pela necessidade de estar próximo de uma liderança que se assemelha a um pseudo-salvador da pátria, né, nesse sentimento atávico que infelizmente não existe, porque a democracia e o exercício da política é a construção do diálogo e da participação de todos, né? Nos dá uma certa confiança que o país segue o seu caminho normal e aberto ao diálogo e à democracia como ponto fundamental.
Ok. Davi, essa história da gente precisar de um pai, da gente precisar de um líder, né? E a gente busca desesperadamente, e o que o Massa falou é da gente, na verdade... bem, em suma, essa história, como é que a gente funciona na psicologia das massas, né? Como é que a gente sai dessa armadilha? Como é que alguém que está fragilizado, infantilizado, que busca desesperadamente um líder, e esse líder é perigoso? É uma pergunta difícil, viu, Roberto? Porque, assim, na dinâmica patriarcal, né, o Apolo, que é um deus grego, ele, de certa maneira, simboliza essa dinâmica patriarcal, que é a dinâmica da lei e da ordem, né? Então, de certa maneira, a dinâmica matriarcal é a dinâmica do acolhimento, do cuidar, do estar junto, né? O pai coloca lei e ordem e organiza a casa. E a gente precisa dessas duas dinâmicas, na verdade, né? Ali entrou muito essa dinâmica, né, de lei e ordem, e o que nós vamos fazer, e entrou nessa dinâmica toda. Como sair disso é difícil, porque foi como o Masayuki disse, depois que você entrou na onda, você está dentro do grupo e você está dentro dessa dinâmica. Uma maneira de sair é justamente esses outsiders, que de alguma maneira eles colocam essas visões diferentes, que no filme o João citou bem, são as duas meninas, é a própria esposa do professor. Então sempre tem algumas pessoas, é uma minoria, que vai te alertando de alguma maneira, olha, a coisa não está muito bem, olha por aqui, tenta observar esse ponto aqui. E quando um ou outro começa a perceber, aí fica mais fácil. Mas não é simples. Depois que você entra, é difícil de sair. Eu concordo. Alguém mais quer comentar esse aspecto? Só completando a pergunta que o doutor Roberto fez ao doutor Davi, no sentido da questão psicológica, porque a paternidade e a liderança, elas se convergem nessa questão da autocracia, porque a função do pai histórica, sociológica e antropológica, no sentido de um provedor, ela ganha uma maximização nesse pensamento, doutor. As pessoas deixam de ver essa liderança apenas como um líder político e passa a ser, de uma certa forma, o provedor, o pai dessa massa? Eu acho que pode acontecer isso também, Fabrício. É o que o João colocou, né? As pessoas acabam colocando um significado tão grande nesse líder e achando que esse líder é o salvador da pátria e vai resolver todas as questões, e não é o que acontece. Né, é o exemplo que o João colocou em relação ao Hitler, né, de que as pessoas se matavam depois da morte dele. Então, é uma questão, do ponto de vista mental, muito difícil, porque as pessoas elas ficam obnubiladas mesmo. Nós temos 2 segundos, Davi. Não, tranquilo. Era mais ou menos isso mesmo, porque vai terminar, né? Mas valeu, obrigado. Mas valeu, adorei conversar com vocês. Obrigado. Pessoal, obrigado que assistiu até o fim. Legal. E agora vamos ver o que vocês comentam. Estou muito curioso. Ok? Pessoal, obrigado a todos. Obrigado, João. Obrigado. Um grande prazer. Obrigado mesmo. Obrigado, Vicentina Aranha, por nos receber. Obrigado. Obrigado, então.